Olá, turma, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo do nosso curso sobre o tema o falar em línguas e, e eu creio que realmente esse tem sido um momento onde a gente pode parar, olhar para a palavra e entender algumas coisas que por algum tempo até se tornou meio complicado, né, dentro das igrejas, esse assunto. A gente tem visto quantos mitos, quantas inverdades, muitas vezes por falta de conhecimento a gente acaba acreditando, né, como as pessoas têm nos ensinado. Mas que através desses vídeos nós possamos ser orientados pelo Espírito Santo, nós possamos ser direcionados pela própria palavra. O apóstolo Paulo, em diversos textos, vai nos ensinar sobre esse assunto durante esse curso que eu estou gravando, e eu creio que nós vamos conseguir, ao final desse curso, tirar todas as nossas dúvidas e conseguir então compreender e passar para as outras pessoas, inclusive, aquilo que nós temos experimentado como uma linguagem de oração totalmente sobrenatural, onde nós temos total acesso àquilo que Deus tem preparado para nós, que Deus já tem reservado para a nossa vida, né? Que o Senhor tem planejado para os nossos dias, e assim nós possamos então desfrutar de tudo isso no nosso dia a dia. Gente, são sementes tão poderosas que vão sendo plantadas no nosso espírito através dessa linguagem de oração, que se a gente tivesse uma real noção disso, nós realmente teríamos uma prática muito maior no nosso momento de oração, no nosso momento de devocional. A gente ia parar muito mais tempo para orar em outras línguas. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando esse entendimento para todos nós, e assim a gente possa caminhar a partir desse momento, então, tratando de outra forma essa ferramenta tão poderosa que o Senhor tem nos dado. Eu quero já agradecer você que tem visto os vídeos, você que tem compartilhado os vídeos. Eu queria que vocês dessem o joia de vocês, vai lá, dá um joinha pro vídeo para que a gente possa chegar no maior número de pessoas possível com esse ensino. Se você tem visto aí no canal, inclusive, tem outros cursos que estão aí disponíveis já. A gente terminou há pouco tempo atrás um curso maravilhoso sobre escatologia. É uma coisa extremamente importante para os nossos dias, né? Porque Jesus está voltando. A palavra de Deus cada dia mais está se cumprindo. Então, tudo que eu deixei disponível aí no canal, né, que está disponível, que você possa desfrutar disso, compartilhar com outras pessoas também que você ama e que gostaria que essa pessoa aprendesse um pouquinho mais do Senhor. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai para o capítulo 4. Você que está acompanhando aí, eu queria que, se você não viu os outros 3 vídeos, para um pouquinho esse daqui, volta lá, assiste os outros vídeos, para que você tenha, então, um entendimento completo daquilo que a gente está falando. Assistir os vídeos que não estejam na sequência, eu acredito que pode trazer algum tipo de confusão no entendimento. A forma com que o pastor Luciano Subirá colocou esse livro que a gente está estudando, vou mostrar ele aqui para vocês de novo, ó. Falar em línguas, a linguagem sobrenatural de oração. O pastor Luciano Subirá, lá do Ministério Impacto, né, da editora Impacto, perdão. Então, que vocês possam ver aí na sequência para que a gente possa seguir com esse entendimento, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 4. O tema desse capítulo 4 é uma linguagem de oração. Então, vamos entender um pouquinho o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar aqui através desse novo capítulo. Vamos lá, eu vou começar a ler aqui. Eu acredito que esse capítulo, pode ser que eu leia ele inteiro e depois a gente volta e começa então a falar um pouquinho sobre aquilo que ele está nos ensinando aqui nesse capítulo. Vamos lá. O falar em línguas para edificação pessoal é uma linguagem de oração. Paulo disse aos coríntios que quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Portanto, é uma ligação direta com o céu, que revoluciona a vida de qualquer um que a pratique. Há 3 trechos bíblicos que deixam bem claro isso. No primeiro texto, o apóstolo fala claramente sobre orar em línguas, em espírito, e mostra que é uma perfeita linguagem de oração em que somos levados a dar bem as graças. É o nosso próprio espírito
por intermédio do Espírito Santo em nós, falando com Deus em oração. Primeiro texto que a gente vai ler então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 14 ao 17. Pega lá a tua Bíblia, lê junto com a gente o texto bíblico e assim você vai poder ir compreendendo. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. No segundo texto, Paulo exorta os efésios a orar no Espírito, acrescentando que isso deve ser feito em todo o tempo, ou seja, é uma prática de supremo valor na vida do cristão e não deve ser usada apenas ocasionalmente. Muitos cristãos aprenderam que orar em espírito é orar silenciosamente consigo mesmo, mas isso não é oração no espírito, é oração mental. Orar em espírito é orar em línguas, como está escrito. Se eu orar em línguas, meu espírito ora. 1 Coríntios 14, 14. Contudo, a oração no espírito não tem que necessariamente ser barulhenta. Tanto pode ser em voz alta, como também falar consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. O texto de Efésios que ele cita aqui, Efésios 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. No terceiro texto, Judas, irmão de Tiago e do Senhor Jesus, diz que devemos orar no Espírito Santo e afirma também que isso edifica a nossa fé. E ao usar o termo Espírito Santo, ele está enfatizando que, embora seja o nosso espírito orando em línguas, é pelo Espírito de Deus que isso acontece. Isso está lá em Judas, que só tem um capítulo, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Há uma parceria entre o Espírito Santo e o nosso próprio espírito nesse tipo de oração. Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A inspiração vem do Espírito Santo. É ele quem concede a fala, a linguagem. Não é ele quem fala, somos nós. Observe o sujeito da frase. Começaram a falar. O sujeito oculto é eles, ou seja, os irmãos que foram cheios do Espírito. No entanto, não falavam algo de si mesmos, mas falavam algo pela inspiração do Espírito. Estou dando ênfase a isso porque é necessário entendermos que o falar em línguas é muito mais do que evidência do batismo no Espírito. É muito mais do que um desabafo espiritual quando você sente a presença de Deus. É uma linguagem sobrenatural de oração. É o ajudador orando por intermédio de você. Enquanto acharmos que o uso das línguas depende do Espírito Santo apenas e não de quem fala, estaremos perdendo com isso. Deus nos deu uma linguagem de oração que pode ser acionada em qualquer hora e lugar. Gente, eu gosto demais. Eu vou parar aqui e a gente já vai continuar o texto. Eu gosto demais desse livro, sabe por quê? Porque desde o dia em que eu li esse livro pela primeira vez, em que nós estudamos esse conteúdo, que eu comecei a compreender o que era verdadeiramente essa linguagem de oração,
essa capacitação que o Espírito Santo nos dá para sabermos orar o que o Espírito realmente deseja orar através de nós. Gente, é tão poderoso e ao mesmo tempo tão simples. A religião, ela torna isso tão espiritual, e aqui eu coloco entre aspas, porque se cria, né, um bicho de 7 cabeças, vou falar aqui para a gente poder entender a respeito do falar em línguas, onde ou eu tenho que ser muito santo, ou eu tenho que ser tomado pelo Espírito e eu não sei o que está acontecendo comigo, e tantas outras coisas que a religião nos ensina e que na verdade não existe nada disso dentro do contexto da palavra. Quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente lê sobre isso na Bíblia Sagrada, nós não encontramos essas coisas que a religião nos ensina. Então, que nós possamos ser cada dia mais libertos pelo poder da palavra, pelo que a palavra está aqui nos ensinando. E o pastor Luciano Subirá, então, traz esse entendimento para nós aqui, através desses primeiros 3 textos que ele coloca aqui. Na verdade, 4, né? Mas ele fala de 3 textos. E ele já começa dizendo que a oração em línguas, ela é uma linguagem de oração. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que Deus tem nos dado uma linguagem paralela à nossa linguagem natural. Então, aqui no Brasil, a gente fala em português, não é isso? A nossa língua nativa é o português. Porém, todo cristão nascido no Brasil e que fala português tem uma segunda língua, que é a nossa linguagem espiritual de oração, que é o falar em línguas. Então, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem disponível automaticamente essa linguagem de oração. Por quê? Porque a gente vai começar a ver aqui nesse capítulo que quem está orando através da minha vida é o próprio Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender que existe uma ação conjunta entre eu, Elisângela, por exemplo, e o Espírito Santo de Deus, que agora habita dentro de mim, que está morando dentro de mim. A partir do momento que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a palavra de Deus diz que eu nasci de novo e o meu espírito então foi vivificado. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de mim, no meu espírito. E agora ele me dá então uma linguagem, além do português, eu tenho uma outra linguagem, que é uma linguagem de oração direta com Deus. Vocês viram que aqui no comecinho ele já fala, isso é uma linguagem de oração direta com Deus. Então, a oração em línguas é a única maneira de nós termos uma oração direta, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de nada para nos atrapalhar a respeito da nossa comunicação com o Senhor. Então, o Espírito Santo ele veio habitar dentro de mim e a partir desse momento eu tenho essa linguagem disponível para mim. Só que existe, de novo, eu vou falar, essa parceria entre eu, Elisângela, e agora o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Quem deseja orar, a linguagem de oração é o Espírito Santo. Ele deseja muito que eu ore essa linguagem que ele está me dando. Ele quer que eu ore essa nova língua que ele está me dando para eu orar. Mas o Espírito Santo não age sozinho nesse caso, e é isso que a gente precisa entender a cada dia. Ele depende de uma ação minha. Qual é a minha ação? Que eu, então, possa colocar esse fluir do rio de Deus, dessa oração espiritual, dessa linguagem de oração que está dentro de mim para fora. E isso só acontece no momento em que eu decido, então, orar em línguas. E aí eu ponho esse fluir de Deus através da minha vida, da minha boca, da minha língua, da minha voz. Eu coloco isso para fora da minha vida. Só que quem está orando é o Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse início desse capítulo 4 que a gente está estudando hoje. Olha o que ele diz aqui no texto que a gente leu, no primeiro texto. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 14 ao 17.
Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Porque se eu orar em línguas, então não está falando que eu devo orar com entendimento no português, mas se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Quem que está orando quando eu oro em línguas? O meu espírito. Então, o espírito da Elisângela, que foi vivificado no momento em que eu aceitei Cristo, que eu nasci de novo, o meu espírito é quem vai estar orando quando eu oro em línguas. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Vamos ler de novo? Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. O que é isso? Paulo está ensinando para nós de que no momento em que eu estiver orando em outras línguas, o meu entendimento, o meu cérebro, o meu intelecto, ele fica totalmente infrutífero. O que é isso? Eu estou orando algo com a minha boca, eu não sei o que eu estou orando, eu não sei o que eu estou dizendo, mas a minha mente, ela consegue pensar tudo normalmente. Por quê? Porque a linguagem de oração espiritual não interfere no meu intelecto. Isso é tão formidável, gente. É tão de Deus isso, que Deus nos deu uma ferramenta, uma chave de oração, uma forma de orar em que o meu pensamento, que o meu entendimento, ele não participa dessa oração. Quando eu estou orando em línguas, o meu entendimento fica infrutífero a respeito daquilo que eu estou orando. Então, eu estou pensando qualquer coisa a respeito da minha vida e dos meus afazeres, e enquanto isso, a minha boca, o meu espírito está orando efetivamente. É isso que o texto está dizendo. E aí, Paulo continua: Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito e cantarei, mas também cantarei com o entendimento. Então ele diz que eu posso, por causa da minha mente que fica infrutífera, que eu consigo pensar normalmente. Então eu tenho, na verdade, duas formas, tanto de orar quanto de cantar. Isso aqui é mais maravilhoso ainda, porque a gente ainda tem uma forma de cantar, de dar adoração a Deus através da música também em outras línguas. Mas isso a gente fala depois um pouquinho sobre isso. Vamos focar na oração. Então ele diz que eu tenho duas formas de orar, não uma só mais. Agora eu posso orar com o meu entendimento, com palavras em português, mas eu também devo orar com o meu espírito, que é a oração em línguas. Aí ele continua explicando. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o Amém sobre a tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo está ensinando algo poderoso aqui para nós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu não orar com o entendimento também, a pessoa que está me ouvindo orar, ela jamais vai entender o que eu estou orando. Então, existe duas formas de oração, justamente porque vai ter momentos em que existem pessoas que elas não estão ali para ouvir eu orar em línguas e eu preciso então orar com entendimento, com a língua que aquela pessoa pode ouvir, para ela poder dar graças a Deus também, para ela poder dar o amém quando eu estou orando. Porque se eu orar em línguas, a pessoa não está entendendo o que eu estou orando, ela jamais vai poder dar amém. Ela não sabe o que eu estou falando, mas existem então essas duas formas. Por quê? Ele termina o texto dizendo: porque realmente, quando você está orando em línguas, você está dando graças a Deus de forma perfeita. Então, orar em línguas, orar no Espírito, é algo que só vai me beneficiar, não vai beneficiar o meu próximo. Então, eu preciso saber o momento certo para fazer os dois tipos de oração. E aí está, muitas vezes, o erro da maioria dos cristãos em querer orar em outras línguas de uma forma para edificação pessoal em público.
ou orar em outras línguas de forma audível, né, alto, gritando, para que outras pessoas escutem, porque eles acham que com isso eles estão edificando outras pessoas, eles estão chamando a atenção de outras pessoas, quando na verdade Paulo está ensinando que nada disso está acontecendo. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos estar escandalizando as pessoas que estão nos ouvindo porque elas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, quando eu estiver perto de pessoas, eu devo orar com o entendimento, com palavras entendíveis, com a minha língua natural, com o português. Mas quando eu estiver sozinha, no meu tempo de oração, dentro da minha casa, no meu carro ou em qualquer outro lugar, e que eu me sinta à vontade para orar em línguas, para que o meu espírito realmente ore, então eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Porque essa é a oração mais perfeita. Paulo diz, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou dando bem as graças a Deus, eu estou orando de forma perfeita. Mas se for perto de pessoas que não estão entendendo, não adianta nada. Aí ele diz assim, em outro texto, que além de dizer que a oração em línguas é uma oração que o meu espírito ora e que eu estou dando uma oração perfeita para Deus, é uma oração que eu devo fazer em todo o tempo. Como assim? Nós vamos entender o que essa palavra em todo o tempo quer falar para nós quando Paulo está dizendo que é em todo o tempo. Ele diz então em Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa palavra Espírito, eu acredito que na sua Bíblia e na minha Bíblia, ela deva estar com letra maiúscula. E aqui vai uma dica para quem nunca prestou atenção nesse detalhe. Se você aí é um novo convertido ou nunca tinha ouvido falar dessa forma, preste atenção sempre que a palavra Espírito estiver com letra maiúscula. Nós temos aí a palavra de Deus falando sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito de Deus. E quando a palavra Espírito estiver com letra minúscula, começando, né, com letra minúscula, está falando do nosso espírito, do espírito humano, ok? Daquilo que foi recriado, do nosso espírito que nasceu de novo, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, a palavra está dizendo aqui, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, aqui Espírito está com letra maiúscula, então está pedindo para eu orar em todo o tempo com o Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo ore através da minha vida. É isso que o texto de Efésios 6:18 está pedindo. Orando em todo o tempo no Espírito. Então é para eu deixar o Espírito Santo orar através da minha vida, através do meu espírito, através da minha boca, através da minha linguagem sobrenatural de oração todo o tempo. Como é que eu faço isso, gente? Se quem está orando não sou eu com a minha mente, mas é o Espírito Santo que está fluindo no meu interior através do Espírito de Deus, então eu posso orar em todo o tempo, porque a minha mente não está sendo usada. Eu posso estar fazendo qualquer outra coisa e ao mesmo tempo estar orando em outras línguas, orando de forma deixando que o Espírito Santo ore através da minha vida. É isso que o texto está dizendo para nós. No terceiro texto que a gente leu aqui, fala que o Judas, né, ele deixa essa carta, que é um capítulo só. No versículo 20, ele dá um conselho para nós. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Mais uma vez, orando no Espírito Santo, com letra maiúscula. Então, está me dizendo que eu posso orar através do Espírito Santo, edificando a minha fé santíssima, edificando o meu espírito com letra minúscula, edificando a minha fé em Deus através do Espírito Santo. Gente, quando eu entendo que essa linguagem sobrenatural de oração, ela é algo que vem
no meu interior, através do Espírito Santo que habita em mim, e ele me dá essa linguagem sobrenatural, e eu posso orar através do Espírito Santo, dando simplesmente a minha voz, a minha boca para orar, mas o meu entendimento está ali livre para fazer todas as minhas atividades diárias. Como é maravilhoso receber uma ferramenta como essa para edificar a minha fé, para crescer, para ser movido pelo Espírito Santo, para ser transformado de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo vai fazer todo o tempo para nós. E ele diz aqui no parágrafo que a gente leu, olha que legal. Muitos cristãos aprenderam que orar em espírito é orar silenciosamente consigo mesmo. Gente, como eu ouvi isso em muitas igrejas por onde eu passei, onde eu visitava, de púlpito, muitos líderes falavam assim, que vocês possam orar em espírito. E quando um líder estava dizendo isso no microfone, o que ele estava pedindo para a igreja era para ficar ali quietinho, orando, né, mentalmente ali, para uma pessoa aceitar Jesus ou para alguém ser liberto. Então, essa frase, ela criou um entendimento na nossa mente de que orar em espírito era orar silenciosamente, quando na verdade está totalmente errado. Orar em espírito é orar através do Espírito Santo, é ter essa linguagem de oração todo o tempo, é deixar que o Espírito Santo ore através da minha vida. Vamos continuar aqui, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O Espírito nos ajuda a orar. Gente, quantas pessoas deixam de orar porque não sabem como orar ou não sabem o que orar? Quantas vezes eu deixei de orar porque eu não sabia como orar? Quantas vezes eu deixei de orar porque eu falava, acabaram as minhas palavras, acabaram o meu repertório de pedidos, acabaram a minha forma de oração, eu não sabia mais o que falar. E o Espírito Santo, ele tem nos dado uma poderosa ferramenta de oração, onde jamais vai acabar o repertório do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja orar constantemente através da nossa vida, porque ele sabe o que ele precisa orar em nosso favor. O Espírito Santo nos ajuda a orar. É o próximo tema. Vamos continuar. Enxergando essas coisas, torna-se mais fácil compreender o que Paulo escreveu aos Romanos. Vamos ler? Romanos 8, 26. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E assim mesmo, o Espírito ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inexplicáveis. Essa aqui é uma outra versão do mesmo texto. A primeira versão é a Almeida atualizada e a segunda versão é a de Figueiredo. Vou ler de novo, Romanos 8, 26, na versão atualizada de Almeida. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora a outra versão. E assim mesmo o Espírito ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inexplicáveis. Somos limitados na oração. Não sabemos orar como convém, por isso necessitamos do auxílio do Espírito. A oração no Espírito Santo não é apenas uma oração mais fervorosa, ela é uma linguagem sobrenatural em nossas línguas concedidas pelo Espírito, sendo que às vezes pode ser que nem sequer haja uma linguagem, só gemidos inexprimíveis.
Temos um socorro celestial para a vida de oração, o Espírito Santo e a sua linguagem de oração. Ele intercede por nós. Isso não significa que ele mexa nossa boca como se brincasse com um fantoche ou agisse como ventríloco com um boneco nas mãos. Não! A verdade é que ele nos ajuda a orar, mas não ora em nosso lugar. É uma obra de parceria e não de substituição. O Espírito de Deus não vai orar em seu lugar. Você terá que fazer a sua parte. Há tanta gente achando que quando Deus quiser poderão voltar a falar em línguas. Não é e nunca foi assim. Se dependesse da vontade de Deus, estaríamos orando no Espírito sem cessar, pois em sua palavra, que é a sua vontade revelada, lemos que devemos orar em todo o tempo. O batismo no Espírito é só o começo. Atos 2,4 diz que os discípulos, naquele dia de Pentecostes, começaram a falar em outras línguas, ou seja, o que havia se iniciado ali deveria estender-se por toda a vida do cristão. A oração faz parte da vida diária do crente. Orar não é só falar com Deus pedindo-lhe algo, é comunhão. É pedir, chorar, confessar, louvar, agradecer, abrir o coração, adorar, ouvir a Deus. É comunhão. Um crente que não ora não tem intimidade com Deus. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Isso parece quase impossível. Afinal de contas, não vivemos só para ficar orando. Precisamos trabalhar, cuidar de nossas vidas, famílias, trabalho, ministério. São tantas coisas, tanta correria que vivemos dizendo: não tenho tempo para isso. Será que não temos mesmo? Oração ininterrupta. Vou terminar aqui mais esse trecho, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Deus sabe que você tem que trabalhar e certamente Ele não é contra isso, uma vez que foi Ele mesmo quem disse: quem não trabalha, também não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. O Pai Celeste também sabe que você tem que cuidar da família e nunca será contra isso, uma vez que foi Ele mesmo quem disse: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Isso está lá em 1 Timóteo 5,8. Não há como orar 24 horas por dia, vivendo só para isso, pois além do cuidado com a família e trabalho, também precisamos dormir e descansar. E Deus também não é contra a necessidade de descanso, uma vez que nos abençoa nesse período, como está escrito: pois Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Isso está lá em Salmos 127,2. O que vem a ser, portanto, orar sem cessar? É manter um espírito de oração em todo o tempo, independente das atividades praticadas. É trabalhar em espírito de oração, é dar tempo à família e até mesmo ir dormir ao fim do dia em espírito de oração. Embora não possamos tirar 2 horas do emprego só para orar, podemos trabalhar 8 como atividade de oração. Paulo escreveu aos Efésios para que orassem em todo o tempo no Espírito. Mas, mesmo que orar sem cessar seja manter um contínuo espírito de oração, não podemos negar que, embora mais acessível do que orar 24 horas ao dia, ainda assim parece algo um tanto quanto distante. Como podemos praticar esse mandamento da palavra? Orando no Espírito. Eu vou continuar lendo e vou terminar o capítulo para a gente poder entender o que o Luciano Subirá está explicando aqui para nós. Mente livre. A Bíblia não diz que tenho que orar o tempo todo com a mente. Ao contrário, diz que também devo usar a mente, pois devo orar também com o Espírito. Em tudo que fazemos durante o decorrer do dia, precisamos da mente e raciocínio, mas não do nosso espírito, uma vez que são atividades naturais e não espirituais. Por outro lado, para a oração, que é uma atividade espiritual e não natural, precisamos do nosso espírito e não necessariamente da mente durante todo o tempo.
Então podemos usar nossa mente no trabalho, enquanto nosso espírito envolve-se com oração. Mas é possível conseguir fazer as duas coisas simultaneamente sem que uma atividade afete o desempenho da outra? Sim, Paulo escreveu sobre isso também. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Essa não é uma grande estratégia de Deus? Enquanto nosso espírito ora, ao falar em línguas, nossa mente não participa disso. Não é ela quem cria ou governa esse fluir, vem do Espírito Santo por intermédio do nosso espírito. No momento em que se fala em línguas, a mente fica infrutífera quanto à oração. É por isso que no versículo seguinte, o apóstolo diz para não se orar só em línguas, mas também com o uso do entendimento. Quando atento para o fato de Deus ter criado um tipo de oração que deixa nossa mente livre, não consigo ver outro motivo a não ser remir o tempo e poder realizar as atividades do dia a dia ao mesmo tempo em que eu oro. Assim que compreendi isso, comecei a praticar diariamente a oração no Espírito, mesmo quando fazia outras coisas. E como eu cresci espiritualmente. Lembro-me de que na época do meu colegial eu não tinha tempo para nada. Trabalhava, estudava e nos fins de semana era bem envolvido com as programações da igreja. Comecei então a fazer as duas coisas juntas. Eu era escriturário de um banco e durante um bom tempo trabalhei com atividades que não me prendiam tanto no contato com o público. Então, enquanto usava minha mente e minhas mãos no trabalho, com o meu espírito eu orava em línguas. Logicamente, eu não levantava a minha voz, resmungava comigo mesmo e com Deus. No começo foi estranho, mas fui me acostumando e transferindo essa prática para outras atividades além do trabalho. É tudo uma questão de prática. Até hoje, quando viajo de carro, passo horas inteiras orando em línguas e não me distraio ao volante, pois enquanto meu espírito ora, minha mente está atenta à estrada. Ausência de sentimentos. O comentário mais comum que ouvimos por parte daqueles que se dedicam à prática da oração em línguas é que às vezes passam horas orando, mas sem sentirem nada. Pensavam que iriam se sentir tão cheios da presença de Deus a ponto de levitarem, sentirem o perfume dos anjos e coisas assim, mas nada disso acontece. Por quê? Exatamente pelo fato de que só o nosso espírito participa dessa oração, enquanto nossa mente, emoções e vontade, que compõem a alma, nada tem a ver com isso. Essas pessoas não sentem nada porque não é preciso sentir. Embora, depois que ocorra a edificação no íntimo, passamos a sentir o refrigério e a paz que brotam, não é nenhum terremoto ou avalanche de sentimentos. Recordo-me das primeiras conferências Andando no Poder, onde nos ensinam sobre vida no Espírito, de que participei com o irmão Dave Robertson em São Paulo no ano de 1990. O irmão Dave enfatizava que quando começássemos a praticar a oração no Espírito, hora após hora, iríamos sentir o mesmo que ele, garganta seca e boca cansada. E de fato, houve dias em que de tanto orar, eu sentia meu maxilar doer, e nada mais que isso. Nem sempre havia grandes sensações, e o que me sustentou nessa prática foi a fé no que a palavra dizia. Eu falava comigo mesmo. Se a palavra diz que eu me edifico ao orar em línguas, então é isso o que está acontecendo. E foi o tempo que se encarregou de mostrar-me o quanto eu estava me edificando naquelas horas. Comece a ver o falar em línguas como algo mais do que a evidência do batismo no Espírito Santo. É uma linguagem de oração para ser usada a cada dia, cuja prática nos edificará. Desafie-se a si mesmo e comece a gastar tempo no uso desse tipo de oração e descubra por si mesmo. Vamos lá, gente. Eu terminei de ler o capítulo para que a gente compreendesse o que o pastor Luciano Subirá está tentando mostrar aqui para nós. Então, ele começa falando, o que eu acabei de ler aqui, sobre o Espírito nos ajuda a orar.
A oração em outras línguas, essa linguagem sobrenatural de oração, é justamente aquela ajuda, aquela oração que eu preciso fazer, mas que eu não sei como orar. E por isso que o texto de Romanos, que Paulo ensina aos Romanos 8:26, ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele sabe. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou justamente orando. Eu estou. Perdão. Quando eu oro em línguas, eu estou justamente orando a vontade de Deus para minha vida. Como é isso, Elisângela? Se nós, com a nossa mente natural, não conseguimos compreender os planos de Deus, que são muito superiores ao nosso, nós não conseguimos compreender a vontade de Deus para nós, no nosso dia a dia, naquilo que nós precisamos realmente orar, é justamente aí que a oração em línguas ela se encaixa perfeitamente. E por isso que essa ferramenta de edificação e de oração, ela é tão mal interpretada, ela é tão mal ensinada, ela é tão suprimida dentro da igreja, ela é tão deixada de lado pela igreja. Quando nós pensamos que nós estamos crescendo espiritualmente, porque nós às vezes falamos em línguas durante o culto, ou porque quando existe um culto mais pentecostal, nós ali temos uma manifestação do Espírito Santo, é justamente o contrário. Nós estamos perdendo a maior parte do tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, deixando essa ferramenta de lado e agindo muitas vezes carnalmente. Por quê? Porque quando eu oro 5, 10, 15 minutos do meu dia e acho que isso já é suficiente para que a minha vida seja edificada em Deus, eu estou deixando de crescer aquilo que realmente o Espírito Santo deseja fazer na minha vida, crescer através da minha vida, né? Espiritualmente falando. Então, a ferramenta oração em línguas, a chave oração em línguas, ela foi nos dada justamente para nos ajudar a orar aquilo que nós não sabemos o que devemos orar. Eu lembro que um exemplo muito prático que os pastores que me ensinaram sobre essa linguagem me falavam era assim: quando nós oramos em línguas, muitas vezes nós estamos falando coisas para Deus que, se nós estivéssemos falando com a nossa linguagem natural, nós não iríamos querer orar. Por exemplo, se você tem problema com perdão, se você precisa perdoar algumas pessoas que te feriram, que te magoaram, que fizeram coisas para você no seu passado ou até num tempo muito presente, e você tem dificuldade de liberar perdão, você consegue orar naturalmente? Senhor, que eu possa ser uma pessoa perdoadora, que aquela pessoa que me fez mal seja abençoada, que eu consiga liberar perdão para essa pessoa. Você tem capacidade de orar dessa forma? Estando magoada, estando machucada? Não, nós não temos essa capacidade. Mas quando nós oramos em outras línguas, muitas vezes é essa oração que nós estamos fazendo. Mas por não saber o que eu estou orando, então a minha vida está sendo mexida de dentro para fora. E aí as coisas começam a fluir na minha vida, eu começo a sentir o desejo de liberar perdão, eu começo a sentir vontade de ir lá falar com aquela pessoa para ela me perdoar, eu começo a desejar voltar a falar com aquela pessoa que me magoou, eu começo a sentir amor por aquela pessoa que me magoou, e eu não estou nem sabendo por quê. Mas a minha oração em outras línguas é que tem movido isso no meu espírito. E assim eu vou sendo transformada de dentro para fora. Isso é o que a oração em línguas faz. Outro exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso sair de alguma área de pecado que para mim está muito difícil. Eu não consigo largar a prostituição, eu não consigo largar o adultério que eu tô, eu não consigo largar um vício
né, que eu tô lá, pornografia, ou o vício do cigarro, ou o vício, qualquer outro vício que eu tenha, ou qualquer outra dificuldade que eu tenha, mas eu acabei de aceitar Jesus, eu acabei de me entregar para Jesus e eu quero ser transformada. Então eu começo a orar em outras línguas. E quem está orando a oração correta para que eu seja liberto desses vícios, que eu seja liberto dessas situações, é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, se nós estivéssemos ali orando em português, nós não iríamos conseguir colocar as palavras corretas naquela oração. Mas o Espírito Santo, ele sabe a nossa fraqueza. Por isso que esse texto de Romanos 8:26, ele fala isso, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E então o Espírito Santo de Deus sabe orar como convém. Ele sabe o que eu preciso realmente orar. Porque, não sei com você, mas comigo é assim. Você já reparou que, principalmente quando você ora em voz alta, você nunca ora confessando os seus reais pecados? Você nunca ora falando o que você realmente é para que as pessoas ouçam? Você nunca ora pedindo ou falando aquilo que realmente você precisa pedir? Mas nós somos naturalmente cheio de máscaras e nós só oramos a Deus, principalmente perto das pessoas, palavras bonitas. Nós só fazemos orações poderosas, nós só mostramos o lado bonito que nós temos da vida e nós não confessamos realmente a nossa podridão, nós não reconhecemos o nosso verdadeiro pecado, nós não colocamos para fora aquilo que realmente está nos adoecendo de dentro para fora. Então, a oração em línguas, ela nos ajuda a orar como convém. E esse é um dos principais recursos que o Espírito Santo nos dá através da oração em línguas. E por isso que eu gostaria de verdade que você tomasse posse dessa chave, que você virasse essa chave dentro de você e que você dissesse para você mesmo: eu vou orar em línguas em todo o tempo a partir de agora. Eu vou começar a entender essa prática de oração e eu vou começar a pôr em prática isso na minha vida, porque se a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo ora como convém através da minha vida, é essa oração que eu quero a partir de agora todo o tempo. Então ele fala sobre isso, o quanto nós somos limitados, né, na nossa oração. Mas o Espírito Santo, ele está pronto a nos ajudar nisso. Aí ele fala sobre a oração ininterrupta. E essa é a parte talvez que mais traga confusão no meio cristão e na maioria das pessoas, na mente, né, das pessoas. Como assim orar todo o tempo, orar de forma ininterrupta, sem parar? Como assim? Nós não falamos agora há pouquinho que quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica infrutífera? Então, o que eu quero que você entenda é que quando nós estamos orando em outras línguas, quando eu estou orando a oração no Espírito Santo, a minha mente ela fica totalmente livre, ela fica totalmente passível de fazer as minhas atividades do meu dia a dia. Então, ele cita o exemplo, por exemplo, de dirigir. Você que está no carro, e eu faço muito isso porque desde aquela época que eu aprendi a oração em línguas, eu já trabalhava como vendedora na rua, né, dirigindo. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a usar essa ferramenta também. Então, no momento que você está lá no seu carro, dirigindo o seu carro, indo de um lado para o outro, quem está aqui em São Paulo, principalmente, nós pegamos muito trânsito. Então, você vai justamente aproveitar esse tempo que você está dentro do carro e ao invés de você ficar com a boquinha fechada, você vai aproveitar todo o tempo possível que você tiver para estar orando em outras línguas. E aí eu não posso muitas vezes, se eu estiver no carro sozinha, tudo bem, né? Eu posso estar orando em voz alta, eu posso orar para eu ouvir. Mas e se tiver pessoas perto de mim? Se eu estiver no transporte público, se eu estiver no metrô, se eu estiver no trem, se eu estiver no ônibus, se eu estiver no carro com outras pessoas, como é que eu vou fazer? Eu vou orar baixinho, eu vou orar para mim mesmo, comigo mesmo e com Deus. Eu não preciso falar em voz alta, mas eu vou aproveitar todo aquele tempo que eu tenho
ali sem fazer nada, que eu estou no trânsito, ou que eu estou no trajeto para ir trabalhar, ou que eu estou voltando do trabalho, ou que eu estou em algum lugar esperando, né? Eu posso estar numa sala de espera, eu posso estar numa fila do banco, eu posso estar em qualquer lugar. No meu trabalho, você é aquela pessoa que trabalha numa sala fechada, sozinho, no escritório, diante do computador. Hoje em dia muita gente trabalha, né, diante de um computador, e aí você fica todo o tempo com a sua boca fechada ali, trabalhando sozinho. Você pode usar todo esse tempo para orar em outras línguas, porque a sua mente vai poder estar focada no trabalho, você consegue pensar normalmente, mas a sua boca vai estar ali aproveitando e orando em outras línguas. Já já eu vou fazer aqui um pouquinho de oração, vamos orar um pouco juntos aqui, e eu queria que você então já começasse a colocar em prática isso na sua vida, para que a gente possa então começar a colocar isso que nós estamos falando em prática no nosso dia a dia. Então ele fala sobre essa questão de orar em todo o tempo, né? De ter, né, essa prática em todo o tempo, como fala lá em Efésios 6,18. A nossa mente vai estar livre, é isso que ele está falando, né? Então, quando eu estou orando em línguas, a minha mente está livre. E ele fala que isso justamente foi uma estratégia do próprio Deus em trazer uma oração sobrenatural na nossa vida através do Espírito Santo, mas que deixasse a nossa mente, as nossas atividades acontecerem normalmente. Por quê? Porque assim eu poderia conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque senão as pessoas diriam assim: como que eu posso orar sem cessar? Como que eu posso estar orando e trabalhando ao mesmo tempo se eu preciso usar minha mente para pensar o que orar? Não, quando eu oro no Espírito Santo, eu posso estar orando em outras línguas e as minhas atividades cotidianas, elas podem estar sendo feitas normalmente. Mulheres que ficam em casa, né, que estão ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, você pode estar lavando louça, você pode estar lavando roupa, você pode estar passando roupa, você pode estar limpando a casa, você pode estar lavando o banheiro, nós podemos estar tomando banho, gente, e orando em outras línguas. Nós podemos fazer todas as nossas atividades orando no Espírito Santo. Por quê? Porque enquanto eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Eu não estou usando a minha mente para orar em outras línguas. Eu estou simplesmente deixando o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, orar através da minha vida. Quem está orando é o Espírito Santo através do meu espírito. E ele dá esse exemplo, né, dele quando ele era adolescente e ele começou com essa prática. E aí vem a pergunta que não quer calar. Elisângela, mas na hora que eu tô orando em línguas, eu não sinto nada. A hora que eu tô orando em línguas lá na minha casa ou dirigindo, eu não sinto nada. E glória a Deus, porque nós não precisamos ser chacoalhados no momento que nós estamos orando em línguas. Nós não precisamos sair de nós não precisamos desmaiar, nós não precisamos rodopiar, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos colocar essa linguagem de oração em prática e saber que o que está sendo edificado é o nosso espírito, a nossa vida está sendo colocada no eixo, a nossa vida está entrando no prumo de Deus, a nossa vida está sendo alinhada na vontade do Espírito Santo, a nossa vida está sendo moldada segundo os padrões de Deus, a nossa vida está indo para o lugar onde Deus deseja que ela esteja. O nosso pensar, o nosso agir está sendo totalmente moldado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos entender que enquanto nós estivermos orando em outras línguas, nós não precisamos ter reações no nosso corpo, nós não precisamos ter reações de arrepio, nós não precisamos ter reações sobrenaturais. Nós só precisamos colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está pedindo para a gente fazer,
que é orar no Espírito, deixar que o Espírito Santo ore por nós e ter a convicção de que aquilo que o Senhor deseja fazer em nós está sendo feito através dessa oração, através dessa linguagem sobrenatural de oração. E isso é suficiente, porque enquanto a gente achar que precisam ser emoções colocadas para fora nesse momento, enquanto a gente achar que a oração em línguas é só para o culto, aonde está o Pentecostes caindo, aonde a manifestação do Espírito Santo está acontecendo, é só ali que eu devo então orar em outras línguas, eu estou perdendo de ser edificado todos os dias, todo o tempo. E aí está a grande armadilha de Satanás para nós cristãos. Quanto menos eu orar em línguas, menos eu vou ser edificado na minha fé, menos eu vou conhecer os propósitos de Deus para minha vida, menos eu vou ter transformação na minha vida de dentro para fora, menos eu vou ter o mover de Deus na minha vida de verdade, no meu caráter, na minha forma de agir, menos eu vou compreender as coisas de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu estou deixando de me edificar diariamente e em todo o tempo. Então, nesse momento eu queria te convidar a compreender um pouquinho mais isso que esse texto está falando para nós, esse capítulo, que é uma linguagem de oração. E eu queria que você começasse agora aí onde você está, que você começasse a orar em outras línguas. Quem assistiu o primeiro vídeo lembra que eu falei que essa minha experiência naquele culto onde eu fui, num seminário de vida no Espírito, que pela primeira vez aquele ministro de louvor pediu para que eu levantasse as minhas mãos e começasse a orar em outras línguas, e eu dizia para mim mesmo, naquela fração de segundos ali, que foram minutos que pareciam horas, porque aquela explosão de entendimento, aquela ministração do Espírito Santo estava entrando no meu interior e eu queria compreender aquilo de forma natural, mas as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, muitas vezes a nossa mente, ela não consegue conceber as coisas espirituais. Então nós precisamos olhar para a palavra e crer no que a palavra de Deus diz. Então eu queria que nesse momento nós passássemos aqui pelo menos alguns minutos orando em outras línguas e edificando a nossa fé. Nesse momento eu estou aqui gravando uma aula para vocês, mas eu posso edificar a minha vida junto com vocês. E eu queria então te convidar a fazer isso, que você começasse a pôr em prática aquilo que a gente vem falando já nessas 4 aulas. E nós vamos compreender muito mais durante todas as próximas aulas daquilo que o Senhor está falando conosco. Eu queria que você deixasse agora todo pensamento de dúvida, toda incredulidade, todo pensamento que te leva a dizer que não, todo pensamento que te leva a dizer que é carne, todo pensamento que te leva a dizer que não é de Deus, todo pensamento que te leva a não crer naquilo que a palavra de Deus diz, que nós lemos aqui alguns textos que o próprio apóstolo Paulo diz. E eu gostaria que você começasse a orar em outras línguas. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar movendo na vida dos meus irmãos e que eles comecem a colocar em prática, Pai, aquilo que nós estamos falando nesses vídeos, aquilo que nós estamos ensinando aqui, Senhor. E nós desejamos, sim, que muitas pessoas sejam totalmente restauradas na sua vida espiritual, na sua prática espiritual, e que Teu Espírito Santo possa conseguir, Senhor, a entrar e quebrar cadeias, quebrar sofismas, quebrar, Senhor, fortalezas na mente que fazem com que eu e os meus irmãos não creiamos na sua palavra como ela é. Senhor, o Senhor disse que através da oração em línguas, o Senhor estaria nos dando uma linguagem sobrenatural de oração e que através do falar em línguas nós estaríamos, sim, Senhor, aprendendo e falando aquilo que realmente nós precisamos falar na oração. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, junto com os meus irmãos, nós possamos começar a fluir nesse rio de Deus através dessa linguagem sobrenatural de oração. Eu queria que você começasse a orar em outras línguas. Elisângela, eu não sei o que eu devo orar.
Você não sabe mesmo. A própria palavra diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, ele sabe o que orar. Então nós só precisamos dar a nossa boca e a nossa linguagem, a nossa fala, na verdade, né? Para que o Espírito Santo possa fluir. Então, nesse momento, comece a orar em outras línguas junto comigo. Undarama shodere mandaraba sereba shereba. Nure kandalama sure mandaraba shere mandaralaba sore bashe. Riandara sure bandara shere bandaralama sore bandara manarashe. Yoromondore yandarama shore mandaralaba tsedere shereba. Yere mandaralandaraba shore andaralaba sereba shereba. Noromondore andaralama su dere andaralama sarama shereba andaralaba. Ture calamaçô, darachore, lamandoroso. Deixa o rio de Deus fluir do teu interior. Deixa o Espírito Santo fluir do teu interior. Deixa a presença de Deus agir de dentro para fora, trazendo essa linguagem. Noromondorobochere mandará. Sure mandará lamaçore, bachere mandará lacere bache. Diria lamaçoro, mondorolo, mondorobochere mandará labaçore bache. Randarama suderema sherema daralaba sureba shereba. Niriandaralama sudereba sharandaralaba sureke. Riandarala shure mandarala serebandoro kotorolo boshe. Riandaralama soda riandaramandara shere mandarala mandoreshe. Riandarala sunara mandarala bashereba. Coloca a voz mais baixinha se você está perto de alguém agora nesse momento. Se você está perto de outras pessoas, se você não pode orar em voz mais alta. Só mexe os seus lábios se você não pode pôr nem a voz baixinha. Entende? Vocês compreendem o que eu estou falando? A palavra de Deus diz que eu não sei o que eu estou orando, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está orando por mim. O Espírito Santo de Deus está orando através da minha vida, orando aquilo que realmente convém que eu ore. E eu posso orar em outras línguas, hora após hora. Gente, Pastor Luciano Subirá conta que no início dessa jornada, desse entendimento que ele teve, desse ensino que ele recebeu, ele orava em média 8 horas por dia. Qual eram essas 8 horas por dia? Ele orava durante todo o tempo que ele estava no trabalho, ele orava no trajeto para ir embora para casa. E tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que puderam me ensinar também sobre essa prática, falavam dessa vida de oração, hora após hora, orando ali, fazendo o serviço de casa. Pastora Juliana, que quem me conhece já viu fazendo live com ela, tá lavando louça, tá orando em outras línguas, tá fazendo outras coisas em casa, tá orando em outras línguas. Pessoas que viajam muito, né, dirigindo e tudo mais, orando em outras línguas. Gente, o que nós pudermos orar no nosso dia a dia, vocês vão começar a experimentar essa edificação no espírito de vocês. Vocês vão começar a ver um rio de Deus fluindo de dentro de vocês aos poucos. Esses resultados, eles não aparecem instantaneamente, porque é um processo de oração, é um processo de edificação. Ninguém constrói um prédio, ninguém constrói uma casa de um dia para o outro. Existe todo um processo de fundamento, depois todo um processo de alicerce, depois todo um processo de subir as paredes, e as paredes vão sendo subidas aos poucos, e colocando colunas, e colocando vigas. O Espírito Santo deseja edificar as nossas vidas de dentro para fora. Creiam nisso e comecem a praticar.
Eu queria muito que você deixasse o teu testemunho no final desse vídeo, que você colocasse ali no comentário o que o Espírito Santo tem ministrado na tua vida já a partir desses vídeos, ou se você já tem essa prática de oração, que você testificasse aqui nos comentários para que outras pessoas pudessem ler o teu testemunho, pudessem ser edificadas, que você possa pôr as suas dúvidas, que a gente possa juntos crescer nesse entendimento, gente, em nome de Jesus. Eu gostaria muito que realmente não ficasse dúvidas ao final desse livro, que juntos nós pudéssemos estar caminhando, trilhando esse caminho de edificação pessoal através da oração em outras línguas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar ministrando cada dia mais no teu espírito, através da palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é o livro do pastor Luciano Subirá, são ferramentas que o Senhor tem usado através de homens e mulheres que têm nos ensinado isso, através da própria palavra de Deus, trazendo esse alicerce na nossa vida espiritual. E assim nós possamos sim crer e desfrutar de tudo que o Espírito Santo tem para nós. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. A próxima aula, né? Próximo vídeo provavelmente é daqui para o final de semana. Quero ver se eu gravo, né? Pelo menos 2 vídeos por semana. Nosso próximo vídeo vai falar sobre os benefícios que essa linguagem sobrenatural de oração vai nos trazer. Nós vamos entender um pouco desses benefícios, do que a palavra de Deus diz, que a oração em línguas traz para a nossa vida. A gente já tem falado um pouco aqui, mas a gente vai começar a entender esses benefícios a partir do próximo capítulo. Então, em nome de Jesus, que você possa começar a quebrar todos esses paradigmas, esses sofismas, essas fortalezas que estão na tua mente, fazendo com que você não flua naquilo que Deus tem liberado para nós através da oração em línguas. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, até a próxima aula.